Vamos lá, boa noite, tudo bem? Gente, boa noite. Hoje a gente retoma aqui nossa live. Estamos falando aqui da SEC São Paulo. Estamos eu, doutora Juliana, doutora Roberta e doutor Eduardo no frio, mas com assunto quente. Vamos falar hoje de acidentes em condomínios, né? É um tema importante. É um tema que, na verdade, a gente resolveu falar porque as pessoas só se preocupam quando acontece. Então, a gente veio trazer aqui um pouco de experiência e de diálogo na prevenção, né? Então, meu nome é Marília Sarmento, eu sou aqui de São Paulo, capital, atuo no direito imobiliário e condominial e faço parte da SEX, Comunidade Expert em Condomínios. Vou passar a palavra, então, doutora Juliana. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutores. Nessa noite fria, o inverno chegou com gosto no Brasil, aqui em São Paulo, pelo menos bastante frio. Também faço parte da comunidade Experts em Condomínios, atuo com direito condominial na região de São Paulo, tanto na parte consensual quanto na parte litigiosa. E nós decidimos nos reunir neste projeto de lives quinzenais para trazer temas pulsantes, né, do mercado condominial, com uma ênfase grande do que acontece na nossa região, levando mais conhecimento, conscientização para essa cidade que tem tanto um mercado condominial bastante vasto. Hoje a gente vai falar, como a doutora Marília falou, sobre acidentes nas áreas comuns. Infelizmente, esse ano nós tivemos muitas notícias relacionadas a esse tema. Então, é um tema atual, muito importante, por isso que decidimos abordar nessa noite. Mas antes, passar a palavra para os meus colegas para se apresentarem, doutora Roberta, doutor Eduardo. Boa noite a todos. Eu, com muito prazer, né, que venho participar de mais uma live, né? Agora com a doutora Juliana, doutor Eduardo e a doutora Marília. Nós vamos aqui, né, tentar trazer uma troca de experiências, né, com todos que estão nos ouvindo. Eu sou advogada na cidade de Capivari, no estado de São Paulo, e atuo também na região, dando assessoria para condomínios e síndicos. E nós vemos, né, principalmente como a doutora Juliana pôs esse ano, quantos casos, né, de acidentes em áreas comuns, e por isso resolvemos trazer esse assunto para ser abordado aqui com vocês. Passo a palavra agora para o doutor Eduardo, nosso colega. Tudo bom? Boa noite, doutora Marília, doutora Juliana, doutora Roberta. Prazer estar falando com vocês, prazer estar falando com a nossa audiência da SEX e os telespectadores aí, internautas. Sou Eduardo Rachid, advogado condominialista na cidade de São José dos Campos, São Paulo, nossa querida região do Vale do Paraíba. E a live de hoje ela é bem oportuna quando nós falamos de acidentes nos condomínios, nas áreas comuns, porque a gente vai tirar o estigma aqui, procurar tirar o estigma juntamente com os síndicos e síndicas, explanar para eles que a síndica não é um apagador de incêndios, ele é um agente que vai prevenir que os incêndios aconteçam no condomínio, e vamos procurar passar nessa noite de hoje várias dicas, sugestões de como ele se programar para que essas notícias ruins não venham acontecer no condomínio dele, no condomínio dela. Perfeito. Acho que o principal ponto é o que o doutor Eduardo colocou, né? A gente como prevenir e manter o condomínio um ambiente seguro, porque o pior prejuízo, na minha opinião, lógico que o prejuízo físico de vidas não se compara, mas a mancha que um acidente, que uma ocorrência nas áreas comuns do condomínio pode gerar é muito ruim, né, para aquela coletividade, os impactos que isso traz. Então, é sempre importante essa consciência. Entrando especificamente no nosso tema, acho que é importante primeiro a gente entender o que é área comum, o que o síndico é responsável por zelar e como isso deve acontecer, né? De uma forma bem genérica, bem leve, a área comum é tudo aquilo que diz respeito a todos. E a gente sempre pensa ali no playground, na piscina, na garagem,
Mas existem algumas áreas que são também comum e de acesso restrito, que o ideal é que se mantenha trancado, que se mantenha fechado, que é o caso do barrilete, né? Aquela área ali lá em cima do prédio, uma área técnica de segurança, perigosa, inclusive, né? Dependendo do condomínio, para risco de quedas. Fosso de elevador também é uma área comum, que também precisa ter um acesso restrito e limitado. Centro de medição, onde tem um risco grande de choque, de eletricidade. Então, tudo isso faz parte do dever de zelo e de cuidado do síndico. E cada área dessa precisa ter um tratamento e um cuidado específico, né? As áreas restritas, elas precisam ser mantidas trancadas para que ninguém tenha acesso. Nós tivemos, infelizmente, um caso de uma criança que veio a óbito esse ano por ter acesso a uma área de centro de medição, tinha ali alguma fiação elétrica, a criança tomou um choque de alta voltagem e, infelizmente, veio a falecer. Então, essas áreas são talvez as áreas mais críticas, né, que a gente precise ter atenção e que muitas vezes passam despercebidos. Doutora Marília. E esse é um tema bem interessante mesmo, porque a gente na experiência vê prejuízos diversos, né? A gente acha que é um detalhe que pode considerar só uma responsabilidade do síndico, mas quando a gente percebe que isso pode afetar o condomínio como um todo, e o que eu digo é prejuízo no bolso mesmo do condômino, eu acho que é um assunto que a gente fala aqui hoje, não só para síndicos, mas também para condôminos, porque essas questões de zelo, né, nas áreas comuns do condomínio, ela faz parte do dia a dia, deveria fazer, né, parte do dia a dia de todo mundo, do síndico e dos moradores, né, então, e por que digo isso? Vou trazer uma situação, né, verídica aí, e vocês vão concordar comigo, que já devem ter visto por aí também, acidente no condomínio que vira uma ação, e essa ação acaba, né, sendo procedente, e aí gera um passivo por conta de, enfim, de ressarcimento pelos danos estéticos né, e tudo mais. Então, a gente vê que isso pode sim chegar, e muitas vezes as pessoas não percebem. A gente tem, né, a situação de criança, por exemplo, criança brinca, entra em cada lugar, e às vezes os pais sabem que essas crianças estão indo em alguns lugares que não deveriam, como a doutora Juliana bem colocou, né, que são áreas extremamente perigosas, assim, e não, né, não alertam, não buscam ajudar o condomínio nessa prevenção. Então, por isso que às vezes também a gente tem notícias por aí que são tristes, assim, e justamente por um descuido, né? E não é um descuido, eu não entendo sendo como um descuido só do síndico. Muitas vezes é um descuido, né, dos pais e dos próprios moradores, da vizinhança, que às vezes vê também, que nem é filho, mas tá vendo ali que está acontecendo. Tem um caso de um condomínio aqui que eles veem o pessoal pela janela do apartamento, eles veem as crianças entrando por um lugar, assim, passando por trás, entrando numa mata, e ninguém se manifesta, assim, sabe? Aí um dia, num comentário, alguém falou, eles sempre passam lá mesmo e tal. Então, assim, ninguém nunca comentou. Então, é uma situação que pode colocar em risco, né? Não só a criança, óbvio, a gente tem que olhar por todos, né? Mas também a situação de que pode gerar um prejuízo aí para o condomínio financeiro. Seria prudente, talvez, a gente dizer que passa pela conscientização, uma conscientização dos moradores, uma conscientização dos condôminos, de que essas áreas não deveriam ser áreas acessíveis, e o porquê? Doutor Eduardo. Eu sempre procuro dividir essas questões, às vezes no modo como a gente fala parece até ser fácil a resolução, a gente tem a solução tirando da cartola,
Mas eu sempre, o síndico ele tem responsabilidade primordialmente nisso. Se ele falar assim, se eu não quero que aconteça alguma coisa, o primeiro passo é ele fazer o quê? É ele saber se comunicar de forma assertiva com a comunidade dele. A comunicação não somente no estilo, no formato verbal, mas sim até mesmo por placas, por avisos. Por exemplo, a gente vai numa piscina, você não sabe, não tem placas informando a profundidade da piscina, as áreas de riscos, não tem até mesmo a questão da acessibilidade dessas áreas, ou seja, então, a partir do momento da comunicação visual do condomínio. Esse é o primeiro aspecto que eu acabo de... primeiro aspecto, são em 4 aspectos que eu divido. O primeiro é a comunicação. O segundo aspecto é para o síndico fazer um mapeamento dessas áreas. O mapeamento do condomínio num todo. Porque às vezes ele tem síndicos que acabam assumindo o condomínio, eles não fazem de uma maneira imediata o mapeamento do condomínio. Quais são as áreas comuns do condomínio? Quais as áreas que cada área oferece de risco? O que está faltando de sinalização, de comunicação nessas áreas? E o terceiro plano, que eu vejo a terceira etapa após o mapeamento dessas áreas, é o plano de manutenção dessas áreas. Como que ele vai fazer para deixar aquela área segura, aquela área prática para uso, para convívio das pessoas, evitando-se que ocorram incidentes, até mesmo prevenindo que o condomínio venha incorrer num incidente. E a quarta etapa que eu acabo dividindo, quando a gente vai explanar na assessoria jurídica para os condomínios, é o cumprimento desse plano de manutenção dele. É o cumprimento desse plano. E, infelizmente, esses incidentes acabam acontecendo, mas não é somente em área, vamos dizer, elétricas de alta tensão, mas sim, por exemplo, estamos em férias de julho. Será que houve um comunicado anterior para os pais responsáveis, para não deixar o menor de idade desacompanhado nas áreas comuns do condomínio? Será que ter o condomínio, que nem tem alguns que a gente dá suporte jurídico, acaba contratando recreadores na parte da tarde para estar monitorando essas crianças que estão de férias? Então, ou seja, é mais comunicação, planejamento, mapeamento e execução dos planos e metas. Isso daí vai fazer com que o síndico ele consiga botar a cabeça mais tranquila no travesseiro. Acho que passa também por treinamento da equipe, né? Porque quando você tem um prédio, eu sempre gosto de dizer que o condomínio ele tem os seus nichos, tem os seus perfis. Quando eu tenho um prédio que tem muita criança, eu sei que está chegando uma época de férias, eu preciso ter um treinamento diferente da minha equipe. Eu tenho um condomínio que eu estou síndica e tem bastante criança. É um prédio familiar, são poucas unidades, mas assim, em 50 apartamentos eu tenho mais de 30 crianças no prédio. Então, nessa época do ano, tem uma movimentação diferente. E tem algumas crianças que descem ali com a babá. E as babás adoram o celular, né? Elas sequer lembram das crianças. E as crianças ficam ali brincando de uma forma, às vezes, até perigosa. E a gente foi abordar ela esses dias. Olha, tem que tomar cuidado, preste atenção, não tá legal. Aí ela vira para a gente e fala assim, mas o zelador anterior dava bronca neles e ajudava a olhar. Não, o zelador ele não está lá nem para dar bronca, né? Já pensou um condômino chega, tá o zelador dando bronca no seu filho, a situação que você cria internamente. Então, assim, a conscientização tanto do que pode, o que não pode, o treinamento da equipe para passar por esses momentos e uma comunicação clara com os pais também, né? Que os funcionários do prédio não estão ali para cuidado, para tutoria de crianças, né? Tem suas funções específicas, suas atribuições. Acho que isso é bastante importante. Doutora Roberta. Tá sem microfone. Desculpa. Tem um Imagina. condomínio que a gente dá assessoria, que isso é um problema muito sério, a questão das crianças, tá? Porque os pais, na verdade, eu participei de assembleias e o que eles alegam para mim eu chego, nosso apartamento é um espaço pequeno, e o que eu vou fazer com meu filho? Ele tem que descer brincar. E eles não entendem que a criança não pode estar desacompanhada. Conversamos, orientamos, como acabou ocorrendo até um incidente muito sério de um adolescente acabar até abusando de um menor, tá, dentro desse condomínio.
nós tivemos que colocar em assembleia essa questão que é proibido menores estarem desacompanhados, embora já seja uma coisa que, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas nós fizemos questão ainda de constar em assembleia a proibição para que possa haver efetividade, porque realmente é uma questão de falta de entendimento. Os pais entendem que eles estão cansados, que a criança tem que brincar, e eles acabam achando que não tem problema nenhum. E terceirizam o trabalho também, né, doutora Juliana? Em condomínio que tem piscina, não é raro a ocorrer de pedir para o zelador dar uma olhadinha no seu filho, dá uma olhadinha lá que as crianças estão na piscina, eu já volto. Então, acabam terceirizando uma responsabilidade que é dos pais, né? E a hora que ocorre um acidente, a coisa é muito séria. Opa, aí tem um ponto bem delicado, né? Porque o ECA, ele fala que todos são responsáveis pela criança e pelo adolescente, né? Então, quando a gente fala de cuidado de menores, toda a sociedade tem uma responsabilidade, mas isso não significa terceirizar, que os pais terceirizem essa responsabilidade para o condomínio instituição, condomínio CNPJ. E aí a gente volta na questão do nicho, né, do perfil do condomínio. Se eu sei que o meu condomínio não tem área para criança, eu não posso obrigar essa coletividade a se adequar para as minhas necessidades. Hoje aqui em São Paulo a gente tem muito empreendimento que é entregue sem vaga de garagem. Já pensou se a gente usasse a mesma premissa? Não tem vaga, mas eu preciso pôr meu carro, eu preciso pôr minha moto e o síndico tem que arrumar espaço? Pode ser uma analogia grosseira, mas ela é real. A partir do momento que eu compro um imóvel, eu tenho que entender se o meu perfil se adequa naquela realidade, naquele contexto, né? Talvez as pessoas precisem um pouquinho refletir sobre isso. Aqui a gente falou sobre a necessidade de comunicação, de controle de áreas, de acesso, mas tem um outro ponto bastante importante, mais dois pontos bastante importantes, na verdade, que diz respeito à manutenção especificamente, né? Como essa manutenção deve ser feita e por quem deve ser feita. Sobre isso, eu queria ouvir um pouquinho o doutor Rachid, sobre como contratar, quem faz, o zelador é responsável por essas manutenções, ou tem que ser uma empresa específica? Ju, eu passo assim, sempre quando a gente vai conversar com síndicos e síndicas, eu sempre procuro, igual eles acabam nos procurando para ter uma especialidade com relação a como tratar juridicamente o condomínio, assim como administrativamente procura uma administradora, eu vejo que a manutenção você tem que estar em vários especialistas também. Se a gente for olhar, por exemplo, o playground, quantas ABNTs tem referentes ao playground? Quantos equipamentos que você tem que seguir normas do Inmetro? Quantos equipamentos você tem que verificar a periodicidade, esses equipamentos, periodicidades de manutenção, de quanto em quanto tempo? Qual o tipo de material apropriado para estar usando uma criança, para estar uma criança podendo brincar? Aí já vem também adentrando dessa especificidade da manutenção, aquela área, qual a idade que pode brincar naqueles brinquedos, qual o peso permitido naqueles brinquedos, o tipo de material para preservação. Então, são uma série de coisas que aí a especificidade vem trazer a segurança, a tranquilidade para o síndico. Principalmente quando diz respeito a playground e piscina, eu falo para o síndico, a síndica vá tratar com um especialista. Já o zelador, ele tem uma noção, mas ele não é especializado, não tem especificidade para estar tratando daquela área. Principalmente quando a gente vai falar de piscina, os equipamentos de segurança propriamente dito, as bombas de sucção, casa de máquina, são equipamentos dependendo de alta tensão. Será que ele tem as NRs para estar trabalhando em alta tensão ou não? As normas regulamentadoras. Então, está com os EPIs de maneira correta, o zelador ou não. Então, quando até para o síndico se aliviar com relação a isso, eu falo, terceiriza essas atividades para um especialista, porque ele vai ficar responsável pelos equipamentos de proteção individual adequado, ferramentas adequadas, materiais adequados, e vai saber o que a legislação exige para cada área ser conservada, ser mantida.
E sobre quais empresas contratar, doutora Roberta? Como contratar, como selecionar, como que o síndico deve agir nesse ponto? Exatamente, né? Para que o síndico possa trazer segurança para o condomínio, né? Para os condôminos, inclusive para ele, né? Para que ele também se resguarde de responsabilidades, ele deve estar atento na contratação dessas empresas, fazer uma pesquisa de mercado. Você, quando uma empresa vem ofertar o serviço dela no condomínio, o que, que a gente orienta para o síndico? Pega em que lugares essas empresas também fornecem esse serviço, por exemplo, uma obra que vai ocorrer na garagem, na área comum. Essa empresa, ela tem seguro? Seguro para assim, para acidentes e seguro também para os funcionários, porque se ocorrer algum acidente na área comum, no caso, por exemplo, às vezes você vai fazer uma manutenção em uma garagem, pode ocorrer um acidente com um carro. É importante que essas empresas também forneçam seguros. Você, no caso, por exemplo, de elevadores nos condomínios, essas empresas elas estão regulamentadas, elas fornecem aquele relatório de inspeção anual RIA, que vai dizer toda a necessidade da manutenção desse elevador. Ela tem treinamento, né, dos funcionários para que eles possam, em caso de acidentes, virem, né, socorrer, né, as vítimas, ou mesmo essas empresas, elas no mercado mesmo de condomínio, né, porque o mercado é enorme. Quando você vai contratar, você normalmente é interessante, né, que o síndico vá verificar qual o tipo de trabalho que essas empresas estão realizando em outros condomínios. Então, a gente orienta também nesse sentido, para que o síndico veja a idoneidade dessas empresas, veja o serviço que elas prestam em outros condomínios e a questão também dos seguros, né, para prevenir, né, a questão dos condomínios e dos condôminos, para trazer mais segurança. A importância de uma boa diligência, né? Então, assim, não é só contratar uma empresa, é saber se essa empresa ela tem expertise e aptidão, se ela está preparada para entregar o serviço. Eu não sei a opinião da doutora Marília, eu gostaria de ouvir, mas se o síndico faz uma contratação errada, né, ele contrata ali o tiozinho que tem um MEI aberto para fazer aquela manutenção do playground, que é de madeira. Exato. O meu primo mais barato, né? O primo do fulano, do Exatamente. condômino. Eu ia falar justamente sobre isso. Assim, o importante, tem duas coisas, né? E trago aqui agora a fala do Dr. Rachid anterior. Não basta contratar, né? Tem que fiscalizar, tem que ver se está executando, se está dentro de um padrão de qualidade aceitável. O mais barato nem sempre é a melhor opção, e isso é importante que se diga sempre, porque sempre a gente bate na mesma tecla, as pessoas falam, precisa de 3 orçamentos e tem que fechar o mais barato. Não, né? Isso não é regra. Então é importante que a gente fale sobre isso, porque exatamente na execução tiver falha, gente, tem que trocar. Então, assim, muita cautela na hora de contratar, e por isso que uma assessoria jurídica é importante, para que você possa realmente ver onde o advogado entra, né? A gente entra sempre na falha, a gente sempre está pensando, é chato falar, mas a gente sempre está pensando no lado ruim, onde pode dar errado. E quando você fecha o contrato, se você fecha sem essa assistência, sem esse olhar de alguém que está de fora da gestão e que possa te fazer essa prevenção, acaba caindo ali em umas ciladas que depois a gente não consegue reverter. Né? Em alguns casos a gente consegue, em outros casos a gente não consegue. Então, tudo tem que ser muito documentado. Né? Está tendo falha na prestação do serviço? Essa falha ela tem que ser documentada. Não é só ligar e reclamar, não é deixar recado na portaria para avisar, olha, avisa fulano que aquilo que ele está fazendo lá não ficou bom. Não é assim que funciona, para que a gente possa acionar aí algum dispositivo contratual que possa trazer uma rescisão desse contrato sem custos, né, para o condomínio. Então, a gente tem aí uma atenção especial e um procedimento
para que se chegue, de alguma forma, a alguma decisão contratual, ou seja, para que isso não recaia nos cofres aí do condomínio, porque, em tese, às vezes as pessoas vão levando e falam, agora eu já contratei e deixa, né? E aí vai deixando. E essa mão de obra do primo, do amigo do primo, do condômino, da pessoa que não tem né, uma expertise para aquilo, tome muito cuidado, porque é uma contratação, eu não vou falar que ela é irregular, mas ela pode trazer muitos prejuízos, porque a depender do serviço que se presta, e a gente já tem julgados assim, por exemplo, falha na manutenção de um parquinho que causou um acidente, né? Eu mesmo já posso falar, tem um caso de uma pessoa que se acidentou numa rampa mal feita da entrada do condomínio. O condomínio pagou uma porque estava com uma rampa fora de padrão. Então, assim, cuidado com essas questões. Às vezes quer arrumar e assim, eu vou arrumar aqui porque tá empoçando água. Daí resolve fazer um degrau a mais, cuidado com isso, né? Porque você pode trazer aí um passivo para o condomínio e não tem como escapar. Quando vai para o judiciário, complica bastante, né? Então, cuidado com essa contratação e não demore, né? A gente sempre fala isso, não demore. Tá tendo falha na prestação, já tem que resolver, né? Porque um dia a mais numa falha dessa pode trazer um acidente aí, né? E a gente às vezes não entende dessa forma, mas vida, né? É vida de condômino, criança, às vezes até pet mesmo. Hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Essa adequação, esse perfil, inclusive, do condomínio, né? Se eu tenho um condomínio mais para idoso, então tentar adequar as áreas comuns a esse pessoal que hoje em dia está tanto em alta aí, né? Empreendimentos específicos agora para o pessoal da terceira idade e tudo mais. Então, assim, ter esse olhar específico daquele condomínio, né? Também não precisa trazer tudo numa régua, né? Assim, tem que ser tudo do mesmo jeito, mas os cuidados, em tese, eles são Parecidos, né? Parecidos, exato. Porque assim, a gente não vai nunca contratar um dentista para operar o joelho, né? Então, se eu tenho um cuidado de procurar um médico ortopedista para cuidar do meu joelho, procurar um médico dentista para cuidar da minha boca, um veterinário para cuidar do meu pet, a mesma premissa se aplica aqui. Eu não vou contratar uma pessoa que não tem uma qualificação para entregar um serviço adequado, porque a partir do momento que eu faço uma contratação errônea, eu posso sim aumentar o meu risco de responsabilização, principalmente o síndico profissional. Eu não gosto muito da tese que fala que o síndico profissional tem responsabilidade objetiva, mas é fato que ele jamais vai poder alegar em favor dele numa defesa a imperícia, porque ele se vende como um profissional. Então, esse dever de cuidado dele é bastante maior, né? Doutor Eduardo, vi que abriu o microfone. Não, até o intuito da gente procurar, até passar para os síndicos e síndicas que nos assistem, algumas premissas. Por onde eu começar esse cuidado? Como que eu devo estar começando esse cuidado? E dentro desses cuidados, eu queria passar algumas dicas. A primeira dica é ele entrar pelo número do CNPJ, entrar no site da Receita Federal e buscar uma certidão da Receita Federal propriamente dita, para ver, será que o CNAE daquela empresa que é o cadastro de atividade econômica dela, está adequado para aquela atividade? Segundo passo, a certidão de breve relato na junta comercial, para ele ver qual o capital social da empresa, onde a empresa está localizada, quanto tempo aquela empresa, aquele CNPJ existe, todo o histórico da empresa, quadro societário. O terceiro passo, indo também para a fase pré-contratual, é buscar certidões judiciais e fiscais daquela empresa, para ver se as certidões estão aptas. Será que não tem nenhuma ação judicial falando de alguma indenização, de um serviço que não foi entregue por aquela empresa? Será que essas certidões não vai nos ajudar a dar um norte, um rumo para como que nós devemos estar conduzindo a contratação? O quarto ponto que a gente acaba buscando é o acervo técnico da empresa. Sempre pedir, você tem sim um acervo técnico? Quem que você já atendeu? Quem que você atende?
para você buscar referências com outros tomadores de serviço. O acervo técnico é muito importante. E dependendo da atividade, qual serviço que vai ser contratado, se todos os colaboradores da empresa estão com as NRs em dias, com as certidões, se vai trabalhar em altura, ter a NR apropriada, com alta tensão NR apropriada. Então, ver se aquele profissional, por esses indicativos, buscar, não, essa empresa aqui vai me trazer a segurança que eu preciso. Lógico, se você não guardar, por exemplo, tudo isso que a gente acabou passando para vocês, a sugestão que a gente dá é a importância da assessoria jurídica suscitada pela doutora Marília. Isso tudo, esses passos que eu vou passando para vocês, é o passo que nós temos costume de fazer para levar para o síndico não a qualidade da empresa, mas a qualificação técnica da empresa para poder estar exercendo aquela atividade. Algumas ferramentas também que ajudam bastante hoje são as avaliações, né? Então, eu vou ali na rede social da empresa, como que essa empresa, os comentários de avaliação, como que ela é tratada pelos seus clientes, as avaliações do Google, qual tipo de comentário. É lógico que isso nem sempre é uma verdade absoluta, porque tem pessoas que forjam reclamações, mas são indícios, né? São pelo menos traços de como tem um pós-venda ali. E são fatores importantes que faz parte do contexto social hoje, né? Que a gente pode, sim, um PROCON, uma consulta no PROCON, uma consulta no Reclame Aqui, que são entidades oficiais que fazem esse controle das prestações de serviço e podem trazer um pouquinho, principalmente do pós-venda, porque na hora da fase pré-contratual, na hora de se vender, todo mundo é muito bom, né? Todo mundo é muito técnico, mas os problemas eles começam realmente durante a execução. E aí a gente volta naquele ponto que a doutora Marília colocou. Começou a dar problema, a ação ela precisa ser breve. Eu não posso permitir que isso se postergue ao longo do tempo a ponto de acarretar um prejuízo para o condomínio, né? Mas o síndico tomou cuidado, o síndico fez a conscientização, ele soltou comunicados do que pode, onde pode, o que não pode, treinou a equipe e ainda assim, infelizmente, teve um acidente. A gente fala muito em responsabilidade civil e criminal do síndico. E apesar de ser um assunto já um pouco batido, é um assunto sempre muito importante, muito relevante, porque a gente percebe no dia a dia que as pessoas não têm conhecimento da extensão do que é essa responsabilidade. Né? O que é responsabilidade, pelo que eu respondo e como que eu respondo. O síndico ele responde com o patrimônio dele, ele sempre vai responder de forma pessoal, ou o condomínio, o CNPJ, que vai ter essa responsabilidade. Doutora Marília, o que você pode nos acrescentar quanto a isso? Eu vou logo no comecinho e a gente vai caminhando. Acabou de acontecer um acidente, seja qual for, eu acho que a assistência, o socorro, ele tem que existir. Não importa qual seja, assim, tem que existir, o síndico tem que, de alguma forma, se colocar à disposição eu falo porque de alguma forma, porque a gente sabe, a gente bate nessa tecla muito de que o síndico não tem que estar 24 horas no condomínio, não é isso. Mas, a partir de uma urgência como essa, ele também não pode não se manifestar, né? Não tomar providências. Então, isso conta muito, tá? Isso conta muito. Mas, assim, e principalmente quando a gente diz, mas é síndico orgânico, né? Ele mora lá, tal. Ficou nervoso. Ele tem que ter um plano de prevenção, assim, ele tem que ter uma forma já pensada nisso. Se você assumiu como síndico recentemente do teu prédio aí, não tem essa experiência, tente de alguma forma já se organizar. Se acontecer alguma coisa, quem eu posso chamar? Ou se eu não estiver lá, ou se eu estiver, isso é uma pessoa que isso aconteceu, eu já vi acontecer, eu fico muito nervosa, eu não consigo. Então, você tem que achar formas de prestar esse socorro, de prestar essa assistência. Esse é o começo, assim, porque às vezes e tomar cuidado com aquela questão que também já vi do falso alarme. Eu acho que não é nada, depois eu vejo. Né? Isso é muito perigoso, porque se for, a gente está falando de responsabilidade do síndico, né? Ela existe, né? Ela existe, é lógico que vai ter que apurar
toda a situação, né? Ela não é o que a doutora Juliana colocou. Às vezes as pessoas falam de responsabilidade objetiva do síndico, ou seja, não importa o que aconteça, a culpa é dele. Será mesmo? Né? Então, é uma questão de que precisa apurar. O fato é que, nesse sentido, eu já acho que tem que ter uma prevenção. Assim, você tem que ter um plano de contingência onde você acredite ali que possa acontecer alguma coisa, ou então já deu sinais, por exemplo. Ou então, vou dar um exemplo, né? Está com uma obra aí no condomínio, você já tem que estar, se acontecer alguma coisa, o que você pode fazer, o que você pode fazer para, né, para prevenção e para o atendimento. Essa eu acho que é o primeiro passo para blindar um pouco essa situação de que o síndico é sempre culpado. Porque no prédio, né, a gente sabe, no condomínio, tudo que acontece é culpa do síndico, né? É culpa do síndico, é sempre culpa do síndico. Mas eu entendo que abrir essa assistência já causa aí uma relativizada nessa situação de responsabilidade objetiva que as pessoas têm em relação ao síndico, não é? Acho que o acolhimento ele é sempre uma palavra importante, né? Acho que conter a crise é o primeiro passo, sem dúvida, porque ali você já dá uma boa acalmada ou piora de vez a situação, inflama de vez, né? E esse preparo ele é realmente importante. Um plano de contingência, eu brinco que o síndico ele não é um ativo imobilizado do condomínio. Então ele pode ser até um síndico orgânico, mas não significa que ele está ali à disposição do condomínio 24 horas. Né? Ele tem o seu momento de descanso, ele tem o seu momento de lazer, ele tem a sua família. Então esse plano de contingência ele é realmente bastante importante. E se cercar das garantias, um bom seguro das empresas contratadas, toda a documentação, né, um acervo documental do condomínio, ele é bastante importante, para que ele tenha aonde se socorrer. Né? Doutora Roberta, qual a sua visão com relação a isso? Olha, como analisando tudo que vocês falaram, que a gente percebe o quanto é importante realmente uma assessoria jurídica para um síndico. Porque, primeiro, toda a relação que o doutor Eduardo passou, realmente um síndico que acaba de assumir, mesmo que já seja um síndico mais experiente, mas ele precisa se cercar de uma assessoria jurídica para que ele consiga ter mais segurança e possa mais trabalhar mesmo dentro do condomínio, sem se preocupar tanto com essa parte burocrática que daí a assessoria que estaria, né, por trás, dando todo esse amparo. Depois também, fora o que a doutora Marília falou, se cercar, né, da prevenção, do acolhimento e depois também da documentação, o que ele precisa seria... Bom, nós contratamos uma empresa, nós já vimos que essa é uma empresa idônea, tudo, mas não é só isso, ele tem que fiscalizar, né? E aí entra a questão de ver se essa empresa realmente está fazendo aquele trabalho a que ela se propôs. No caso, olha, veja bem, eu tenho um condomínio aqui, onde nós tínhamos uma empresa de elevadores. Desde que o condomínio começou a funcionar, essa empresa foi contratada. Só que lá no contrato existia, né, que essa empresa iria uma vez por mês fazer uma prevenção, que ela iria fazer trocas, né, de botões, caso necessário. E o que aconteceu? Passaram-se 2, 3 anos, acabou ocorrendo um incidente no condomínio, graças a Deus, nada grave, mas ocorreu, e a hora que o síndico se sentiu desconfortável com essa empresa e acabou passando para outra, você viu o quanto que não havia essa manutenção que constava, inclusive, em contrato, mas ela não estava sendo feita, a empresa não estava vindo mensalmente no condomínio para prestar esse serviço, e graças a Deus não foi um incidente fatal, mas poderia ser. Então, assim, o que a gente vê que o síndico realmente... Eu vejo muito isso em assembleia, que o pessoal fala assim, fica síndico, é tranquilo, você não precisa se preocupar, a gente ajuda.
Daí, quando você se depara com tudo isso, você vê o quanto é complexo e o quanto um síndico precisa dessa assessoria jurídica e precisa também, se não for ele tem que ter uma pessoa dentro do condomínio para fiscalizar na hora de fazer uma obra, ou mesmo essa questão de elevador. Quem está controlando se essa empresa está vindo fazer essa prevenção mensalmente? Então, assim, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença e que, como eu disse, a segurança é para o condomínio, para o condomínio, né, se sentirem seguros com o síndico, mas é para ele mesmo, porque aí ele tendo tudo documentado, né, mostrando que ele foi diligente e não negligente, isso também serve para livrá-lo de uma futura ação, né, e de uma responsabilidade aí, certo? A doutora Roberta tocou num ponto importante, né? Não basta você ter a empresa contratada, você precisa ter um acervo daquela manutenção, de que ela realmente está acontecendo. E aí eu gosto sempre de bater nessa tecla, porque quando a gente assume a sindicância de um condomínio, é extremamente difícil, pelo menos assim, nesses 15 anos eu quase não vi, um síndico que faça passagem de bastão, que tem ali um acervo de documento histórico de manutenções do condomínio. Na maioria das vezes você precisa garimpar as informações e criar esse acervo para o condomínio. E acho que isso atrai uma responsabilidade, atrai um peso para o CNPJ, para o síndico, bastante grande, porque como é que eu comprovo que aquela manutenção aconteceu? Eu tenho um contrato, tá? Mas e o meu dever em vigilando? De acompanhar, de fiscalizar. É uma coisa que a Andrea fala bastante do patrimônio documental do condomínio. Isso é de grande relevância quando você vai fazer uma defesa, seja de responsabilização do síndico, seja do condomínio, mas isso é bem relevante. Nesse aspecto de acervo documental, de histórico de manutenções, doutor Eduardo, o que você vê como essencial? Que tipo de diário, como que o condomínio pode se resguardar nesse sentido? Eu tenho assim, hoje não tem desculpa assim para o síndico que quer atuar com profissionalismo, ele não tem mais, a tecnologia está aí para isso. Hoje você tem toda essa manutenção na palma da sua mão, por intermédio de aplicativos que geram protocolos, que geram ordens de serviços, e com fotografias, com áudio, filmagem, e por aí vai. A gente foi bem assim, pertinente a tua colocação, Ju, no seguinte aspecto. A gente, às vezes, vai para o condomínio, ele não tem nenhum inventário, o acervo que ele tem ali de bens, de patrimônio, e por aí vai, nem catalogado está. E quando a gente vai para os condomínios, quando a gente vai, até mesmo para a gente sempre está falando do síndico, até mesmo lá para um prestador de serviços, para que ele não tenha, às vezes, a terceirização da culpa jogada nele. Ele até vai chegar e falar assim, não, eu estou com a empresa aqui, o contrato está assinado, aqui estão as minhas obrigações, estão os meus deveres, aqui estão todas as notas fiscais que foram emitidas e quais os serviços que foram executados conforme notas fiscais. A própria ordem de serviço, se está assinada pela empresa e por um responsável do condomínio supervisionando. Ou seja, esse simples fato de você, às vezes, ter uma ordem de serviço assinada já te previne de muita dor de cabeça. Então, às vezes, a coisa, vamos dizer, de certa maneira, ela é simples. Às vezes, a gente acaba complicando muito a situação. É só você ter um contrato, uma nota fiscal, uma ordem de serviço, até mesmo no plano de manutenção já vai estar verificando se você está executando ou não. Até mesmo você fala assim, nossa, veio a nota fiscal, que nem do exemplo que a Roberta deu do elevador. Nossa, veio aqui o boleto e a nota fiscal para eu pagar a manutenção do elevador, mas cadê a ordem de serviço? Está acompanhado ou não? Nossa, veio a nota fiscal e o boleto para pagar da empresa terceirizada de limpeza. Nossa, será que ela mandou para mim? Cadê aqui a LTCAT, o PGR, o PCMSO, cadê a ASO, ou cadê os recibos de entrega de EPI? Será que esses EPIs estão certificados ou não? Cadê a certidão negativa de débito do fundo de garantia? Cadê as comunicações
dos atos perante o e-social. Então, às vezes, quando você começa o síndico ele a tomar essas propriedades, essas atitudes, ele vai ver que o mau prestador de serviços já vai fugir dele, já não vai querer prestar serviço no condomínio, porque ele tem preguiça de fazer o certo, o ruim, o prestador de serviço ruim. Então, essas pequenas coisas, assim, essas cerejas, assim, vai evitando que o síndico e a síndica tenha de sabor e até mesmo que o prestador de serviço também ele não caia, porque a gente tem muito... eu falo brincando a terceirização da culpa, eu jogo a culpa quem eu quero, tudo, e a gente vê também os prestadores de serviço entrando em ciladas por situações armadas, às vezes por síndicos ou síndicas que armam um cenário, um teatro para justificar a troca de um prestador de serviço, muitas das vezes. Então, a proteção ela vem para ambas as partes, não somente para o condomínio, para o síndico, mas também para o prestador de serviço. Às vezes o menos é mais, né? Coisas simples, medidas simples de organização. Quem quer ser síndico tem que ser organizado, não dá para fugir disso. Um recurso que eu gosto de usar bastante tenha um e-mail do condomínio. Gente, o Google, ele não cobra nada para você criar uma conta lá, condomíniox@google, e ali você tem o Google Drive que você pode criar uma pastinha para cada prestador de serviço, uma pastinha para cada situação, onde você põe contrato, você coloca as ordens de serviço, você coloca as notas fiscais, e tem uma organização que você consegue acompanhar. Ah, chegou, tem que trocar a peça X, a bomba da piscina tem que ser... Peraí, deixa eu puxar o histórico. Quando foi a última vez que eu fiz isso? Realmente é necessário, não é? Essa peça é a adequada? Está condizente com o que eu tenho de histórico? E eu gosto sempre de ressuscitar um caso muito antigo aqui de São Paulo, muito antigo, 94 já é antigo, né? Que é aquele caso do condomínio de Moema, que a menina ficou em estado vegetativo porque a bomba de sucção tinha uma potência muito maior do que a piscina precisava. Então, assim, se eu tenho um histórico, se eu tenho um perfil, será que eu já não conseguiria identificar que essa bomba não é a indicada para aquilo? Tem-se aí um risco? Então, muitas vezes a gente fala em grandes situações, mais ou menos, ele é mais, a simplicidade dos detalhes guarda o grande segredo, né? O grande sucesso na maioria das vezes. E esse acervo é importante ter em mente que ele não é do síndico, ele não é do gestor, ele não é da administradora, ele é do condomínio CNPJ. Então, a partir do momento que tem uma troca de gestão, tem uma passagem de bastão, esse acervo ele vai e ele continua e o condomínio mantém o seu histórico, né? E o doutor Eduardo falou algo que é realmente muito importante. Não é só o síndico e o condomínio que se previne, as empresas também, porque elas podem sim ser responsabilizadas, seja em conjunto, dependendo da situação, seja de forma isolada por determinadas situações. Então, não é só o síndico que responde, é toda a cadeia de prestação de serviço. Certo, doutora Marília? Certíssimo, muito bem lembrado. E aí, assim, até um detalhe que já mostra também a seriedade dessas empresas contratadas, porque quando ela presta um bom serviço, ela não tem problema nenhum de manter esses registros, de fornecer os registros. Muitas vezes a gente pega aqui situações onde que a gente pergunta, né, como que vai ter relatório prestando, né, a contas aí do que foi feito, enfim, e às vezes as empresas acham ruim a gente perguntar sobre isso, né, assim, mas não, mas a gente já vai fazer, já tá, não, mas tudo bem, você vai fazer, mas vai prestar contas, assim, né, o ideal fechou um mês, enfim, manda lá o que foi feito, tal, um relatório mesmo para documentar e tudo mais. Então, para mim, isso também já é um indício de que talvez não seja o prestador adequado. Então, vale para os dois lados essa prevenção, e por que não oportunizar o registro? Então, acho importante, mais um detalhe aí, na hora da contratação, já verificar isso, né? Eu acredito que... Importantíssimo. Pessoal, já estamos com 49 minutos passados, o tempo foi bastante rápido. Acho que a gente precisa já caminhar para o final, mas deixar aqui as nossas considerações. Acho que de tudo que foi falado,
é a importância de uma boa comunicação, de uma comunicação firme e clara, transparente, dos limites, né? E na minha opinião, do que o menos é mais. Às vezes, um comunicadinho, uma boa organização de documentos, isso resguarda o condomínio de grandes dores de cabeça. Doutora Roberta, quais seriam suas considerações finais sobre este tema? Bem, eu acho que uma das coisas também com relação a esse tema seria o contrato, né? Um contrato bem elaborado com essas empresas prestadoras de serviço, né? Gostaria de falar sobre isso, porque o que eu vejo muitas vezes, quando vai fazer um contrato com essas empresas, elas vêm às vezes até com um contrato já pré-estabelecido, e não gostam quando você mexe, né? E fala, não, olha, nós vamos por isso, por aquilo, e não gostam quando você exige seguros, ou exige, que nem o Dr. Rachid até falou, em alguns casos a gente exige que a empresa mensalmente encaminhe, né? O fundo de garantia dos funcionários, os recolhimentos, tudo, e as empresas sérias levam tudo em dia e fornecem os documentos, as que não são realmente já de cara não conseguem cumprir. Então eu queria agradecer, né, por mais essa live, por estar com vocês, que no caso, até para mim, a gente acaba aprendendo, né, aqui escutando vocês falarem, a gente sempre acaba aprendendo, e é uma troca muito, muito boa. Espero que todos que nos assistem e depois também vão nos assistir consigam também ter, que sirva de norte, né, para os síndicos, para os administradores, todas essas questões que nós levantamos aqui, certo? Eu sou uma grande entusiasta, eu falo desde, tem uns 15 anos pelo menos que eu sou uma grande apaixonada pelo mercado condominial. Acho que ele é riquíssimo e fantástico para se trabalhar. E nós temos visto de um tempo para cá a profissionalização, a melhoria do setor como um todo. Eu acho que a nossa função aqui é justamente essa, levar consciência para que o condomínio, CNPJ, instituição, seja cada vez mais seguro, mais bem administrado, seja um porto realmente para cada pessoa que ou tem o seu negócio ou ali reside. Doutor Eduardo. Primeiro, agradecer a audiência, agradecer a vocês por estar matando a saudade aqui de vocês, estar aprendendo com vocês, compartilhando conhecimento. Pedir desculpa por estar tendo uma obra aqui em cima também, aqui no prédio, aqui, com todos os cuidados que o síndico já me solicitou, está tudo certo. E espero a gente estar daqui a 15 dias levando mais conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham que eles tenham levado a conscientização, sempre lembrando que a prevenção é o melhor remédio que você tem. E para os síndicos e para as síndicas saberem, o advogado ele não atua só no momento de apagar o incêndio. Ele quer que, na verdade, você não provoque o incêndio, que você não caia nele, que você se antecipe a ele. Essas seriam as minhas considerações para a nossa audiência, para vocês, e meu muito obrigado aí mais uma vez. Gente, eu finalizo agradecendo também aqui. A gente quis... O nosso intuito com esse canal aqui, na verdade, é trazer tudo que a gente discute nos bastidores, por tudo que a gente passa por aí. Então, a gente vai sempre selecionando os temas, inclusive baseado naquilo que a gente tem visto né, de mais importante que a gente tem notado, que a gente pode trazer e contribuir com o mercado justamente nessa prevenção, conforme o Dr. Rachid colocou, para que a gente não seja só acionado no final, né, quando a situação está crítica. A prevenção, ela é importante, ela, inclusive, faz parte de uma boa gestão. Muitas vezes as pessoas acham que não, elas acham que assim, quando tiver um problema, vou contratar um advogado, e vai levar isso para os condôminos como se fosse uma solução. A solução, ela está um passo anterior, ela está na prevenção. Então, vai contratar, eu vou fazer uma grande obra aqui no meu condomínio. Busque assessoria jurídica nessa contratação. Busque. Vocês não vão se arrepender, assim, mostre isso. Por quê? Porque esse é um tipo de situação que a gente, né, vê por aí, que
deu tudo errado, daí agora a gente tem que correr atrás do prejuízo, e o valor desse correr atrás do prejuízo é muito mais caro, isso se não virar um caso, como a gente comentou aqui, né, que é um caso, assim, coloca em risco uma vida, enfim, e aí isso não tem preço que pague, né, por mais que a gente tente ali, de alguma forma, solucionar a questão. Então, eu queria agradecer, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, eu também aprendo muito. E se você quer saber algum tema, está interessado em alguma coisa, deixa aqui nos comentários para a gente vai colocando na nossa planilha aqui de assuntos aí do futuro, e a gente vai organizando tudo isso e vai tirando a dúvida de todo mundo e aprendendo também com vocês que estão aí no dia a dia, né, do condomínio também, no front, e conte com a SEC São Paulo. É isso aí. Muito obrigada, pessoal. Obrigada a você que nos assistiu até aqui. Quem vai assistir depois também. A ideia é realmente melhorar o nosso mercado. Muito obrigada, Maria. Ju, só pedir para o pessoal, para quem viu a live, compartilhar a live, se inscrever no canal, dar um like, dizer se a gente está no caminho certo ou não, sugerir os temas, quais os temas que vocês gostariam que nós trouxéssemos para vocês aqui para debater, tirar suas dúvidas, porque a opinião de vocês é muito importante para nós, para estar dando continuidade aí nesse projeto. Sem sombra de dúvidas, esse é essencial, né, doutor? Muito obrigada, Marília, Eduardo, Roberta, meus amigos que a SEX, que o mundo digital me trouxe, que eu tenho sempre grande prazer em compartilhar momentos. Estamos aqui no canal, deixe suas sugestões de temas e nos vemos daqui 15 dias. Até logo, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.